Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 14, o verso 28, que diz assim a poderosa palavra de Deus: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando nós olhamos, procuramos compreender e entender que Jesus nos dá a luz da sua palavra, para nós ter um pouco de entendimento, né? Pela sua graça, pela sua infinita bondade, a sua misericórdia. Nós vimos aqui, meus amados irmãos, Jesus ali, no começo do texto, eu não fui lá, né? Vai ser bem rápido aqui. Jesus despede ali a multidão, não é verdade, irmãos? E manda eles entrarem ali no barco e a viagem deles. E Jesus tirou um tempo para orar sozinho à parte. E, segundo a Bíblia, alguns homens de Deus que buscam a fundo, estudam a fundo, era ali, meus amados, de 2 horas para 3 horas da madrugada, irmão. Era uma hora escura, não era meia-noite não, era de 2 para 3 horas da madrugada ré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali a Bíblia diz que Jesus ali encontra eles caminhando por sobre as águas. E eles ali se espantaram, é um fantasma, né? Ficaram ali atônitos. Eles ficaram ali, meus amados irmãos, assombrados. E Jesus caminhando por cima das águas. Jesus, depois da oração, Jesus, depois de ter pregado o evangelho ali, caminha por cima das águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus diz para eles que Jesus vê que eles estão ali, meus irmãos, é atônito. Jesus: não temas, sou eu. E Pedro, aleluia, louvado seja o nome. Para você ver que nós temos que ser como Pedro. Mas eu errei de manhã, pastor, não importa. O que importa é que você já se redimiu na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro era um homem errante. Pedro, ele errava sempre. Pedro era facãozeiro. Pedro era um homem terrível. Pedro tinha um coração duro até aqui esse momento. Mas Pedro era um homem que tinha coragem. Pedro era um homem que tinha disposição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro ali, ele não ficou esperando os outros discípulos ali se manifestar, não. Ele pulou na frente e disse: Senhor, se é tu mesmo que vem por cima das águas, manda ele ter contigo agora que eu vou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se é o Senhor mesmo, manda ele por cima das águas encontrar o Senhor que eu vou agora. E Jesus disse: pois vem, Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus ali como Deus e como homem, ele vinha no sobrenatural. Jesus vinha flutuando por cima das águas. Pedro, ele tinha uma coisa: ele podia ser facãozeiro, ele podia ser pecador. Pedro ali, meus amados irmãos, ele podia ter defeito, como eu tenho muitos, e você também tem. Mas uma coisa, Pedro, até naquele momento, nessa mensagem aqui, ele não tinha, ele não teve nesse dia. O que foi? Foi ficar acovardado, sem coragem. Ele disse: se é o Senhor, manda eu ter por cima das águas, que eu quero encontrar o Senhor. Pedro estava desejando, meus amados, o sobrenatural de Deus. Não importa o estado que você está nesta noite, deseja o sobrenatural de Deus. E quando nós desejamos o sobrenatural de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Pedro aqui se manifestou. Pedro disse: se és tu, manda eu encontrar com o Senhor. Deixa eu caminhar também por cima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é isso? É poder do Espírito Santo. É o dom de cura, é o dom de expulsar demônio, é o dom de maravilhas, é o dom da palavra, é o dom da ciência, é o dom de discernir os Espíritos. Peça a Deus, vamos
para nós viver o sobrenatural de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Pedro aqui se manifestou. Ele disse: mano, eu mando ter contigo que eu vou agora. E ele foi. E ele ia bem. Mas enquanto Jesus ia caminhando por cima das águas, vencendo as tribulações, vencendo os problemas, mas ele ia olhando para Jesus e os problemas ficando para trás, irmão Francisco. As angústias, aleluia, as perseguições que se levantam contra você, contra mim, contra a nossa vida, contra a igreja de Deus. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele ia vencendo, caminhando por cima das águas. Quando o mar se embravece, enfurece, ele come, aí ele teme. Pedro se afunda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso nunca aconteceu comigo, aconteceu várias vezes com você, comigo, com todos nós. Mas Jesus estava perto. Aleluia. Ele temeu, ele se afundou, mas ele ia encontrar com Jesus, ele temeu os problemas, ele começou a se afundar e disse: Senhor, salva-me. E Jesus estava perto, agarrou na mão dele e disse, e segurou ele, tirou ele das garras da morte. Pedro ia morrer, meus irmãos. E Jesus disse para ele depois: por que duvidaste, homem de pequena fé? Né? E no final de tudo, mais para frente, nós vamos saber que Pedro foi um homem de grande fé e ele viveu o sobrenatural de Deus, meus irmãos. Aleluia. É tão forte, irmão Francisco, que a Bíblia diz que esse mesmo homem, ele vai passando aqui, irmão Francisco, que a sombra dele ali vai curando os enfermos. Louvado, tanto enfermo de carne, como a irmã Maria pregou nessa noite, né? E enfermo de espírito, que é o pior que tem, né, irmã Maria? É quando a pessoa está doente da alma. Que Deus abençoe a sua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.